Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje nós vamos ver que em certos ambientes milagres podem deixar de acontecer. Não que Jesus não possa fazer, mas sim porque é um lugar onde pessoas não creem na sua palavra. Vamos entender hoje, através da palavra, que Jesus cura em qualquer lugar, mas quando ele vê que o lugar que ele fez os milagres não querem dar ouvidos, ele pode deixar de operar ali. Prestem bastante atenção nesta mensagem, pois ela vai falar forte aos nossos corações. Marcos capítulo 8, versículos 22 e 23. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus aqui chega em uma cidade chamada Betsaida, e levaram até ele um cego. Eu pergunto, qual foi a primeira atitude de Jesus? Foi curar o cego? Não, não foi. Foi tirar o cego daquele lugar, para fora da cidade. Estranho isso, na verdade? Ele pegou o cego pela mão e tirou ele de lá. Mas por que Jesus tira ele da cidade? Vamos entender isso. Mateus capítulo 11, versículos do 20 ao 22. Então Jesus começou a clamar contra as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, porque elas não se haviam voltado para Deus. Ai de você, Corazim, e ai de você, Betsaida, porque se os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo aqueles povos teriam se arrependido, vestindo roupas de pano de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo a vocês, Tiro e Sidom estarão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. Jesus aqui fala de duas cidades, Corazim e Betsaida, cidades em que ele disse que havia feito o maior número de milagres, mas eles não se converteram, ou seja, não creram nele. Então, já entendemos o motivo pelo qual Jesus tirou o cego de lá, porque era uma cidade que não cria nos milagres. Jesus estava tirando ele de um local da incredulidade. Isso serve de ensinamento para nós, porque muitas vezes o milagre não acontece em certos lugares, porque a incredulidade das pessoas que ali estão podem sim não deixar que Deus opere os milagres. Como já disse antes, não que ele não possa fazer, porque Deus pode todas as coisas, mas porque o ambiente não é propício para ele fazer. Agora vamos voltar ao versículo inicial, o versículo 22, onde diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Isso me chamou a atenção, rogaram que lhe tocasse. As pessoas ali estavam como nós fazemos hoje. Senhor, toca no meu filho, toca no coração dele, toca na saúde dele. Não é assim que oramos às vezes e pedimos para Deus? Então ali estavam fazendo isso, falando para Jesus, toca nele, Jesus, para que ele fosse curado, para que aquele cego fosse curado. Ou seja, eles estavam insistentemente pedindo para Jesus o curar. Só que ali era um ambiente em que Jesus não queria mais operar. Ele já havia feito muitos milagres nessa cidade chamada Betsaida, mas por causa da incredulidade deles, Jesus não queria mais operar ali. Querem ver um outro exemplo? Aqui mesmo no livro de Marcos. Jesus chega na cidade de Nazaré e começam a falar dele. Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Começa o buchicho, vamos dizer assim, e Jesus fala algo para eles que demonstra exatamente que o ambiente não era propício para ele fazer milagres. Prestem atenção. Marcos capítulo 6, versículos 4 e 5. Então Jesus lhes disse: Um profeta é respeitado em qualquer lugar, menos na sua terra, entre os seus parentes e pela sua própria família. Por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. Perceberam que, dependendo do ambiente, Jesus pode fazer até milagres maiores? E ali ele não pôde. Por quê?
pela falta da incredulidade deles. Então, o que podemos aprender com tudo isso? O que podemos aprender com tudo isso que vimos até agora? Que Jesus, ele quer sim fazer o milagre, ele quer curar, quer fazer a diferença, mas muitas vezes ele não opera porque ele enxerga que as pessoas que estão naquele local não creem nele. Para ficar mais claro, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que em uma casa tem uma pessoa que precisa de um milagre e ela acredita em Deus, mas na casa todos que ali moram, além dessa pessoa, não acreditam e ainda escarnecem da palavra de Deus. Eu pergunto, como Deus irá operar em um lugar onde as pessoas não creem nele e ainda escarnecem? Às vezes, uma pessoa está sofrendo pela incredulidade dos outros. Vocês sabiam disso? Se todos naquele ambiente se unissem em oração, crendo que o milagre vai acontecer, ele vai acontecer. Então, até nisso nós temos que prestar a devida atenção, que milagres acontecem onde o ambiente está preparado para os que ali estão receberem o milagre. Aí você pode perguntar, mas por que então em muitas igrejas milagres acontecem e em outras não? Porque tem igrejas em que o povo está na mesma fé, as pessoas que estão ali estão na mesma fé, e ali Jesus pode operar. Mas tem igrejas em que muitas pessoas que estão ali não estão na mesma fé, na fé de milagres, e sim na fé de conseguir mais seguidores para a igreja ficar cheia. Estão mais preocupadas com os cofres da igreja. Se você precisa tanto de um milagre e você está vendo que não está conseguindo, mude de ambiente. Mude para ver se o problema está em você ou no local que você está. Mas se no local que você está milagres acontecem e você não vê o seu milagre acontecer, comece a orar e pedir para Deus te mostrar aonde está o erro. Ou se é apenas você tem que confiar e esperar mesmo. Às vezes está faltando somente tirar a dúvida do seu coração. Mas se Deus está falando para você, mude de igreja, saia daí, é porque ali talvez não seja o local em que ele vai operar maravilhas na sua vida. Se Deus falar com você, ouça e obedeça, e você verá que a sua vida irá mudar. Assim como Jesus mudou a vida daquele cego. Ele tirou ele daquela cidade e o curou. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que às vezes precisamos mudar de ambiente. Tem muitas coisas na nossa vida que às vezes entramos na mesmice. Ficamos naquela coisa, é aqui que nós temos que ficar. Mas às vezes o Senhor está mostrando que aquela igreja não é o local certo para a pessoa estar. Não é o local em que o Senhor vai operar maravilhas na vida dela. E a pessoa precisa entender e obedecer. É claro que não devemos ficar por aí pulando de igreja em igreja. Tudo é com a sua direção. Se essas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem estão pedindo uma direção para o Senhor, indique para elas, Senhor, a melhor igreja que elas têm que ir, o melhor ambiente que ela vai encontrar o milagre dela, o milagre vai estar preparado para ela. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor mostre exatamente a direção que essa pessoa tem que tomar. E se por acaso ela ainda estiver na dúvida, o Senhor tire a dúvida do coração dela. Muitas vezes a dúvida entra no coração e a pessoa acaba não tomando uma decisão. Mas nós sabemos que quem coloca a dúvida não é o Senhor, e sim o inimigo das nossas almas. E eu peço ao Senhor agora, neste momento, Senhor, se essas pessoas que ouviram essa mensagem até agora e entenderam que o Senhor queria falar com elas, elas estão agora orando nesse momento, pedindo ao Senhor uma direção. Dê a direção para elas. Mostre para elas o ambiente propício para que o milagre delas aconteça. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.